Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. É importante, às vezes, nós buscarmos a origem das línguas, né? O porquê Deus foi dar um dom assim para os homens, ou uma manifestação assim para os cristãos. A origem remonta até mesmo o tempo de Israel. Nós encontramos a origem na Torre de Babel. Porque quando os homens construíram a Torre de Babel, eles estavam, na realidade, não querendo atingir o céu fisicamente, porque eles construíram numa planície, né? E ali onde eles construíram, tem cadeias de montanhas muito altas. Se eles quisessem atingir o céu realmente, né? Eles não iam construir na planície. Ia gastar muito mais tijolos para até alcançar a altura das montanhas e depois passar para cima das montanhas. Então seria totalmente insensato construir para atingir o céu literalmente, né? Mas, como a gente chama hoje, arranha-céu, os edifícios altos. Mas eles construíram, na realidade, era um observatório. Aquilo era um observatório astronômico, e astrológico também, né? Porque eles eram metidos em todo tipo de ciências da antiguidade. Agora, a principal razão deles construir a torre era fazer um nome para si mesmos. Eles queriam fincar o pé e falar assim, olha, não vamos sair daqui. Não vamos sair daqui. Vamos construir um negócio tão grande que Deus não nos tire daqui. Porque lá no Éden, o Senhor Jeová tinha falado para Adão e Eva, para eles multiplicarem e encherem a terra. E quando Noé saiu da arca, a ordem foi a mesma: encher a terra. Então o desejo de Deus era que a humanidade enchesse a terra, se espalhasse, não se concentrasse num mesmo lugar. E a Torre de Babel foi justamente o contrário, eles quiseram se concentrar. Aí o Senhor veio e confundiu as línguas deles. Ali também o Senhor criou as nações, não existiam nações antes. Ali foram criadas as diferentes nações. As nações são uma criação de Deus como um juízo em decorrência da rebelião dos homens. Então ali surgiram as línguas, que separaram os homens por diferentes idiomas, né? Cada um foi para um lado. Quando nós vemos em Pentecostes o que aconteceu, Deus estava revertendo aquela confusão de Babel, e Babel significa confusão, a palavra Babel significa confusão, estava revertendo a confusão e trazendo cristãos de diferentes nacionalidades, de diferentes nações, num só corpo. Ele eliminou a barreira que existia, não só entre judeus e gentios, mas entre qualquer distinção nacional, entre cristãos. Aí então você tinha ali, não sei se eram 11 ou 12 nações ou mais, e todos se entendendo. Naquele dia lá em Pentecostes, em Atos 2, todos estavam entendendo os discursos que eram feitos ali pelos apóstolos, porque falavam na língua deles. Então, de repente, Deus reuniu de novo a humanidade, desfazendo a maldição lá da Torre de Babel. E isso você percebe, por exemplo, você vai a um outro país, você encontra um cristão, uxa, que alegria! Que alegria! Eu me lembro em 1992, eu fui com um irmão norte-americano para a Europa, fomos visitar irmãos lá na Europa, fomos em Portugal primeiro, e aí nós estávamos lá no sul de Portugal, na região de Algarves, visitando, tem uma pequena assembleia ali, e aí eu e ele saímos para andar numa feira que tinha lá perto, e distribuir folhetos, tudo. E aí encontramos um casal de britânicos e ingleses. E quando nós demos folheto para eles brilharam os olhos deles, porque eles eram cristãos. E de repente nós estávamos ali como se fossem pessoas conhecidas a vida inteira. Tão alegres, um por conhecer o outro, por sermos cristãos, por termos a mesma fé, o mesmo Senhor, o mesmo Salvador, que depois quando nós viajamos, dali nós viajamos depois para a Espanha, e da Espanha para a Inglaterra, e da Inglaterra para a Escócia. Quando nós passamos pela Escócia,
de carro alugado, nós fizemos questão de procurar o endereço deles. Eles moravam numa chácara, numa fazenda, e fomos até lá e fomos super bem recebidos. Fizeram uma refeição para a gente, esse casal. E ele contou a conversão dele também, como é que ele era uma pessoa totalmente contrária às coisas de Deus, e ele havia se convertido, e se tornou um evangelista de mão cheia. Todo lugar que ele ia, ele pregava o evangelho para as pessoas. Então, o que é isso? Se encontrar uma pessoa totalmente estranha, de um país totalmente estranho, e se relacionar com ela, é o Espírito Santo fazendo isso. Ele faz isso. Eu tenho certeza que a maioria aqui, que eu estou vendo na tela, não se conheciam antes. Não se conheciam. De repente, em Cristo, são conhecidos. Somos todos bem conhecidos em Cristo, né, uns dos outros. Então, essa foi a razão das línguas lá em Atos. E outra coisa também, ali desceu o Espírito Santo em línguas como de fogo, porque aquilo era uma expressão de purificação, porque o fogo purifica, não é? Então ali tinha que vir essa expressão de purificação, porque quando o Senhor Jesus, o Espírito Santo, desceu sobre ele no batismo de João, não foi na forma de línguas de fogo. Nem é línguas de fogo, né? O certo é línguas como de fogo, parecidas com fogo. Foi uma pomba. Por quê? Porque ele não tinha nada que ser purificado. Ele não precisava passar por um fogo para ser purificado, mas em Atos, a igreja começou por meio de uma purificação que o Espírito Santo fez, trazendo sobre ela línguas como que de fogo. 120 pessoas naquela sala alta, né? Naquele segundo ou terceiro andar. E ali, eles falaram em línguas, dando provas de que aquela era uma manifestação de Deus, porque ali tinham judeus de várias nações. Olha os judeus ali. E os judeus buscam sinais. 3.000 pessoas se converteram. E aí você vai ver casos de línguas também quando são recebidos diferentes grupos para a casa de Deus, ou acrescentados à casa de Deus, diferentes grupos, como eram, por exemplo, os gentios lá em Atos 10, quando Cornélio, quando Cornélio se converte, juntamente com Cornélio os outros, e havia judeus ali, então Deus precisava mostrar para aqueles judeus que aquela conversão dos gentios era verdadeira, e ele deu sinais. Aí por isso que Pedro fala, porventura vamos negar o batismo a esses que o Espírito Santo, né, trouxe línguas através deles. Não lembro exatamente a passagem como fala, mas de qualquer maneira, esses sinais acompanhavam, essas manifestações acompanhavam esses momentos importantes da história da igreja. Percebe? Agora, muito erro que nós encontramos hoje, principalmente no pentecostalismo, vem da ideia de que o batismo no Espírito Santo, que aconteceu lá em Atos 2, do qual Paulo fala em 1 Coríntios 12, fomos todos batizados em um só corpo. Batizados num Espírito em um só corpo. Paulo menciona isso, mas Paulo não era nem convertido naquela época. Mas ele se coloca lá em Atos 2, porque lá foi o batismo geral. Eu nunca fui para Israel, mas eu fui batizado num Espírito em um só corpo lá em Atos, na formação da igreja. Antes de existir, antes de nascer. Porque não existe o batismo no Espírito Santo individual. Não existe, foi um batismo coletivo que aconteceu lá. Imersos no Espírito Santo. A palavra batismo nos lembra de água, de imersão. Foram imersos no Espírito Santo, formando um corpo. E esse corpo é a igreja. Então, o erro do pentecostalismo é justamente esse, achar que um crente, quando se converte, ele tem que falar em línguas para provar que recebeu o Espírito Santo. Bobagem. Não tem isso na Bíblia. E nós vimos isso um pouco antes, aqui no capítulo 12 de 1 Coríntios, isso muito claramente. No versículo 29, porventura são todos apóstolos? São todos profetas? 12, 29. São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos o dom de curar?
Falam todos diversas línguas? Não, não falam todos diversas línguas. Interpretam todos? Não. Essas manifestações que eram restritas a algumas pessoas. Então não existe essa ideia de que eu não recebi o Espírito Santo ainda porque eu não falei em línguas, não consigo falar em línguas. Eu recebo mensagens de pessoas desesperadas, porque vão lá na igreja, todo mundo se gabando de que fala em línguas. Coitadinha da irmãzinha ali, não foi nem batizada com o Espírito Santo ainda. Não tem esse batismo com o Espírito Santo individual. Foi lá, né, em Atos 2 só que aconteceu, para formar a igreja. Se cada vez que uma pessoa se convertesse, ela fosse batizada no Espírito Santo, formaria outra igreja, percebe? Mas não existe isso. O que acontece é o que fala lá em Efésios, capítulo 1, no versículo 12. Cristo, final do versículo 12. Nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Aí não diz fostes batizados, fostes selados. E o Espírito Santo da promessa é o penhor, é a garantia da nossa herança para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Então o selo do Espírito, esse sim, um salvo, hoje, ele tem que ter sido selado pelo Espírito Santo. Mas, o que você sente quando é selado com o Espírito Santo? Nós não andamos por vista e nem por sentimentos, nós andamos por fé. Se aqui diz que eu ouvi a palavra da verdade, o evangelho da minha salvação, e eu criei no evangelho e fui selado com o Espírito Santo da promessa, para mim é suficiente. Não sou eu que estou sentindo isso. É o Senhor falando na sua palavra que é assim que acontece. Então, aconteceu. Eu fui selado com o Espírito. Nem sempre a pessoa que nasce de novo, e aí ela ouve a palavra e crê no Evangelho, ela é selada, tudo ao mesmo tempo, tudo no mesmo pacote, mas também pode ser. Às vezes a pessoa nasce de novo e 10 anos depois, que ela vai entender o que é o Evangelho realmente, e vai crer em Cristo, e depois de um tempo ainda vai ser selado com o Espírito. Mas não importa. Aquele que começa a boa obra em alguém, ele vai terminar também, que é o próprio Senhor Jesus. Então, é bom entender isso, porque muito do erro vem daí, e muita gente vive a vida inteira desesperada, porque vê todo mundo lá na igreja que vai, blá, 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 e não consegue. Aí o pastor fala, não, você tem que começar enrolando assim a boca, fala pindamonhangaba, fala qualquer coisa, palavra difícil, para enrolar a língua e tal. Aí cria um circo, né? Cria um circo. Faça um curso de falar em línguas. Eu fiz um curso de falar em línguas, eu estudei inglês. Quem quiser falar em línguas, entre para uma escola de línguas. Hoje é fácil, né? Na internet tem vários cursos de graça. Entra, é muito bom, muito importante falar outras línguas. Eu aconselho falar outras línguas. Até profissionalmente é importante. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.